Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. As festas de fim de ano estão aí, 2021 se despedindo, mas atenção, mais uma vez será preciso cuidado. Afinal, a pandemia de Covid-19 não acabou. E tem uma nova variante do coronavírus se espalhando pelo mundo. No Brasil, já foram confirmados mais de 50 casos de infecção pela variante Ômicron, em 5 estados e no Distrito Federal. E se não bastasse esse problema, ainda tem um surto de influenza A com a mutação H3N2. Olha, vamos para o Rio de Janeiro. O número de casos de gripe por lá já é 8 vezes maior do que o de Covid-19. Paula Martini, como que está a situação por aí? É isso, gente. Aqui no Rio, se você não está gripado, você conhece alguém que está gripado. É um assunto sério e essa inversão das doenças da gripe e da Covid-19 foi registrada entre novembro e o início desse mês. Isso segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Especialistas ouvidos pela CNN avaliam que a cidade não vive apenas um surto, mas já é uma epidemia de influenza. Para você ter uma ideia deste aumento, só no mês de novembro foram mais de 111 mil pacientes atendidos com sintomas gripais. E nos primeiros 15 dias de dezembro, foram mais de 91 mil pessoas com os mesmos sintomas. E aí, para deixar a gente ainda mais preocupado, a cidade de São Paulo, neste momento, não tem vacinas atualizadas contra o vírus que está em circulação, que é o vírus H3N3. Surto de gripe também em Salvador. A Bahia já tem 170 casos e uma morte causada pelo vírus influenza. A vítima, uma senhora de 80 anos. Pelo menos 14 estados, além do Distrito Federal, já registraram casos de H3N2, enquanto 4 deles já estão em situação de epidemia ou surto por conta da variante. O temor é que a situação evolua para uma nova sobrecarga em postos de saúde e hospitais. A pandemia de Covid-19 e o surto ou epidemia de gripe levaram estados e cidades a cancelarem as comemorações de fim de ano. Manaus anunciou agora à tarde que também vai cancelar a festa de Réveillon e com isso, então, são 23 capitais e o Distrito Federal que não vão fazer a comemoração de Ano Novo. Por enquanto, o carnaval ainda está sendo analisado, mas 4 cidades já decidiram cancelar a festa. Esses dados são de um levantamento feito pela CNN Brasil. A cobrança de passaporte vacinal também tem sido reforçada como medida sanitária para garantir um pouco mais de segurança. Apesar do cancelamento das festas públicas de Réveillon, aquelas particulares, os encontros em locais públicos, as reuniões entre familiares e amigos devem acontecer, o que acende um alerta. Afinal, são ambientes propícios para a propagação de doenças. É ou não é a hora de comemorar o fim do ano? É possível reunir familiares e amigos para o Natal, para o Réveillon? Quais cuidados temos que tomar? Sobre isso, conversamos agora com o Jamal Suleiman. Ele é médico infectologista e mais uma vez nos atende aqui no Item Mais. Doutor Jamal, sempre um prazer lhe ouvir, ainda mais numa situação como essa, em que sim, precisamos de muitas orientações. Bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Aliás, esses últimos 2 anos foram bastante estressantes para todos nós, né? Intensos e estressantes. Algumas coisas melhoraram substancialmente, outras a gente ainda tem só um fiozinho de luz no fim do túnel. E exatamente por isso, doutor, 2 anos estressantes, 2 anos em que ficamos sem ver muitos amigos, muitos familiares, e aí chega no fim de mais um ano, muita gente quer se reunir, quer encontrar com os familiares, quer aquela ceia com todos os parentes à mesa. Vamos, claro, detalhar se é o momento para essa reunião familiar ou não, mas antes de qualquer coisa, doutor, o senhor diz, o cenário ainda não é dos mais favoráveis, quando a gente fala, por exemplo, de pandemia de Covid-19 e, como se não bastasse, também temos um aumento de casos de gripe no nosso país. Qual que é a situação a começar da pandemia no Brasil? Nós temos um cenário um pouco melhor do que a gente tinha no final do ano passado, né?
E qual é esse cenário melhor? Vacina. Então, para as pessoas que têm o esquema vacinal completo contra a Covid, essa situação hoje ela está muito mais confortável em relação ao contato com seus familiares. Esse aspecto eu acho que a gente precisa considerar e no meu entendimento é o primeiro. O segundo é que eu acho que a gente fez um trabalho durante esse tempo todo, eu estou me referindo aos profissionais de saúde que foram para frente para orientar a população com um auxílio imensurável da imprensa, que não poupou esforços para colocar isso na sua pauta diária para orientar as pessoas como elas devem fazer para ficar protegidas. Então, eu acho que a gente tem uma situação um pouco mais confortável em relação à Covid. Dá para fazer uma festa de reunião de família? Sim, dá. O que a gente vai chamar uma reunião de família? Uma reunião de família de pessoas que têm esquema vacinal completo. Eu vou repetir isso, Carol, porque família não é tudo igual, né? Então, as pessoas que não foram vacinadas, elas não devem entrar nesse ambiente. Porque eu acho que o recado que uma pessoa não vacinada está te dando é que ela não está preocupada com você. Com ela, a gente já não tem mais dúvida em relação a isso. Mas se ela não está preocupada com você, que vai recebê-la, no sentido de manter a segurança de todos, essa pessoa não deve entrar ainda que ela seja da sua família. Então, reunião de família precisa ser com poucas pessoas com esquema vacinal completo. E ainda levando em consideração que a gente está num surto de influenza, quem tiver sintoma respiratório, e a gente até pode discutir um pouco melhor diferenças e similaridades entre essas duas doenças de transmissão respiratória, é que quem tiver um sintoma respiratório não deve participar desse tipo de reunião. Porque até que a gente tenha clareza sobre qual é o agente daquele sintoma respiratório, essa pessoa tem que fazer o autoisolamento. Então, fundamentalmente, são essas 2 ou 3 orientações. Primeiro, dá para fazer a reunião, contanto que todo mundo esteja vacinado. Segundo, precisa ser pouca gente. Você não vai chamar, se a sua família tem 100 pessoas, não cabe, porque você perde a segurança em relação a isso. Terceiro, se você tiver sintoma respiratório, faça o autoisolamento, seja consciente. Né? Aquilo que as nossas mães já falavam, né, em relação à gripe. Você está gripado, você não sai de casa, você fica aqui quietinho. Poucas pessoas, esquema vacinal completo, ficar atento a qualquer sintoma, por exemplo, de gripe, aqueles sintomas gripais conhecidos, né, doutor? O que mais a gente tem que estar atento ao reunir esses familiares? Quais são aqueles protocolos sanitários que até mesmo dentro de casa temos que cumprir? Se você vai receber pessoas que estão vindo de fora da sua própria família, ainda que estejam vacinados, mas são aquelas pessoas que têm contato intenso na sua atividade ou no seu jeito de ser com múltiplas pessoas, a recomendação é que você, primeiro, mantenha um distanciamento físico, né, já está na sua casa, e preferencialmente fique de máscara, só tira para comer e para beber. Terminou essa atividade, recoloque a máscara. Mas se você tiver no seu núcleo familiar, aquelas pessoas com as quais você convive cotidianamente, elas estão vacinadas, eu acho que é importante que a gente reforce que é seguro para a Covid. É bastante seguro para a Covid. Você pode perguntar, tá, mas e a variante Ômicron? A variante Ômicron, que tem uma taxa de infectividade maior do que a Delta, para vacinados tem uma taxa de gravidade infinitamente menor. Infinitamente. Para não dizer, neste momento, que essa taxa é próximo de zero. Então, você pode ficar numa situação mais confortável para a Covid, desde que você respeite minimamente essas coisas que nesses 2 anos que a gente está vivendo, eu acho que já deu tempo de você aprender especificamente sobre isso. Ainda que isso seja desgastante, eu acho que a gente também aprendeu a ser um pouco resiliente, né? Essa semana eu ouvi, é melhor você aguardar um pouco mais, fazendo as coisas como devem ser feitas, né, para as festas desse final de ano, do que você não encontrar mais as pessoas no correr de 2022. Então a festa ela precisa ter essa característica